Eu sempre achei que a minha vida era, no mínimo, tranquila. Nada de grandes aventuras, nada de segredos dramáticos. Só aquela rotina gostosa que a gente constrói com o tempo, sabe? Eu sou o Marcos, tenho 34 anos, trabalho como analista de sistemas numa empresa de médio porte e sou casado com a Ana há quase 8 anos. Temos 2 filhos, a Clara, que está com 6, e o Pedro, com 4. Sempre achei que tinha tudo para ser feliz. A gente mora numa casa simples num bairro tranquilo, daqueles onde as pessoas se cumprimentam na rua e a porta de casa nem precisa trancar direito. Trabalho das 9 às 6, volto para casa, brinco com as crianças, janto com a família e, quando dá, assisto algum filme com a Ana. Era uma vida comum, sem grandes altos ou baixos, mas que eu considerava boa, e eu gostava disso. Só que, de uns meses para cá, as coisas começaram a mudar. Eu não sei exatamente quando, mas lembro de um dia no começo do ano, num sábado, que eu cheguei em casa um pouco mais cedo e encontrei a Ana no sofá, mexendo no celular. Ela parecia distraída, não falou muito comigo, e quando eu perguntei se estava tudo bem, ela só respondeu com "tô cansada". Naquela hora, achei que era só o estresse da semana, que a rotina estava pesada. Mas a verdade é que aquela sensação estranha não passou. No trabalho, eu ficava pensando nela, no jeito como ela evitava olhar nos meus olhos, nas mensagens que recebia e apagava rápido quando eu passava perto. Comecei a notar que ela saía de casa com desculpas meio vagas, às vezes só para encontrar as amigas, mas demorava horas. Eu tentei não me apegar a esses detalhes, dizendo para mim mesmo que era paranoia. Teve uma noite que marcou o começo do meu desconforto. A Ana estava em silêncio, encostada no sofá, com os olhos vidrados na televisão, mas parecia longe dali. Eu tentei puxar assunto, e ela só respondeu com monossílabos. Foi um daqueles momentos que a gente sabe que não adianta insistir, que algo está errado, mas a pessoa não quer abrir o jogo. "Está tudo bem, Ana?" perguntei, com voz baixa. Ela me olhou de lado, desviou o olhar e murmurou: "Só deixa quieto, tá? Não é nada com você." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu queria ajudar, queria entender, mas ela parecia decidida a manter um muro entre nós. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos episódios que me deixavam mais desconfiado. Ela começou a receber ligações e mensagens de números que não reconhecia, e sempre saía da sala para atender. Eu tentava não olhar, mas o celular dela, às vezes esquecido na mesa, vibrava com alertas frequentes. Uma noite, quando a Clara e o Pedro já estavam dormindo, eu sentei ao lado dela na cama e, com cuidado, disse: "Ana, se estiver acontecendo alguma coisa, você pode me contar, tá? A gente é parceiro, lembra?" Ela suspirou fundo, fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, me segurou a mão e falou, com a voz trêmula: "Eu sei, mas não sei se você vai entender. É complicado." Eu insisti, prometendo que ia tentar entender, que estava ao lado dela. Ela desviou o olhar de novo, e naquela noite eu senti que algo sério estava por vir, mas não sabia o que exatamente. No trabalho, minha cabeça estava longe das planilhas e relatórios. Eu não conseguia focar, e isso começou a afetar meu desempenho. Meu chefe até puxou minha orelha numa reunião, dizendo que eu estava disperso, e eu tive que inventar uma desculpa qualquer. Quando cheguei em casa, a tensão entre mim e Ana era palpável. A gente trocava poucas palavras, e as que vinham carregavam um peso enorme, como se cada conversa fosse uma luta silenciosa. Até que um dia, por acidente, eu vi uma mensagem no celular dela que não deveria estar ali. Era curta, mas me deu um nó no estômago. "Não aguento mais isso, preciso sair dessa." Não havia remetente visível porque ela havia apagado a conversa. Mas eu sabia que aquela frase não era um desabafo qualquer. A partir dali, a minha mente não parava de pensar em 1000 possibilidades. Será que ela estava infeliz? Será que tinha alguém mais? Ou será que era algo grave? Algo que eu nem imaginava. Naquela noite, a Ana voltou para casa mais tarde que o normal, sem dar explicações. Eu esperei acordado, sentado no sofá, com o coração na garganta. Quando ela entrou, parecia cansada, mas firme. Ela me olhou e disse apenas: "Precisamos conversar amanhã." Eu sabia que não era um amanhã qualquer. Era o começo de algo que eu não queria, mas precisava encarar. Naquela manhã, acordei com o peso de 1 milhão de perguntas rodando na cabeça, mas sem nenhuma resposta. A Ana estava no café da manhã, quieta,
mexendo distraída no prato, sem olhar para mim. Eu tentei puxar assunto algumas vezes, mas ela respondia com monossílabos, como se estivesse ensaiando cada palavra para uma conversa que ainda não chegava. Quando finalmente sentamos na sala, ela me olhou nos olhos e disse: Marcos, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela falhava, e eu senti o medo que ela tentava esconder. Meu coração acelerou. Eu não sabia se era ansiedade, medo ou uma mistura dos dois. Tentei segurar a mão dela, para dar força, mas ela afastou. Por favor, só me escuta até o fim, tá? Pediu, com os olhos marejados. Ela começou a falar, lenta e cuidadosamente. Contou que, há meses, vinha sofrendo com o assédio no trabalho. Não era um colega qualquer. Era o gerente do setor dela, o Carlos, um homem que usava o poder para manipular e pressionar. Ele a chamava para reuniões fora do expediente, fazia insinuações e ameaçava prejudicar sua carreira se ela não cedesse. Ana tentou resistir, mas a situação foi se tornando insuportável. Eu tentei te contar antes, ela disse, com a voz embargada. Mas tinha medo de como você ia reagir. Tinha medo de perder você e a família. Eu me senti esmagado pela culpa. Como eu não tinha percebido? Como deixei que ela enfrentasse isso sozinha? Aquela revelação abriu uma ferida que sangrava em silêncio. Ela continuou. No último mês, eu decidi parar de me esconder, de fingir que estava tudo bem. Pedi ajuda para uma amiga do trabalho, a Paula, que também passou por isso. Foi ela quem me incentivou a denunciar o Carlos. Mas ele descobriu e começou a ameaçar ainda mais. O medo na voz dela era palpável, e eu podia ver as lágrimas escorrendo. Eu queria abraçá-la, dizer que tudo ia ficar bem, mas as palavras não saíam. Então veio a parte que mais me doeu. Por isso, eu saí de casa naquele dia, Marcos. Eu precisei me afastar, porque ele ameaçou não só o meu emprego, mas a nossa segurança. Eu não estava segura, confessou. Eu senti uma mistura de raiva e impotência. Aquele homem estava destruindo minha família, e eu não sabia como reagir. Por que você não me falou antes? Por que sofreu tudo isso sozinha? Perguntei, quase gritando, com a voz embargada. Ela baixou a cabeça e disse: porque eu tinha vergonha, medo, e também porque não queria que você sofresse. Achei que poderia resolver sozinha. Naquele momento, eu percebi o tamanho da força que a Ana tinha. Eu, que me achava forte, estava ali, desarmado diante da dor dela. Tentei me recompor e perguntei: e o Carlos? Você denunciou? O que aconteceu? Ana respirou fundo. Sim, fiz a denúncia na empresa, mas eles não tomaram providências. Só me disseram para ter cuidado e não criar problema. Foi aí que percebi que precisava sair desse lugar, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás. Eu senti minha raiva crescer e jurei que não ia deixar aquilo passar. Falei para a Ana que a gente ia procurar ajuda, que ia encontrar uma maneira de proteger nossa família e fazer justiça. Ela sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso frágil, mas que me deu esperança. Nos dias que se seguiram, comecei a buscar apoio para ela. Procurei advogados especializados, contatei pessoas que pudessem nos ajudar, e comecei a me preparar para enfrentar essa batalha. Mas, ao mesmo tempo, as coisas começaram a se complicar em casa. Ana estava fragilizada, os filhos percebiam que algo estava errado, e eu sentia o peso da responsabilidade esmagar meus ombros. Em uma noite, depois que as crianças dormiram, Ana sentou no sofá, cansada e desesperada. Marcos, eu não sei se vou aguentar, confessou. Eu sentei ao lado dela, tomei sua mão e disse: você não está sozinha. Vamos passar por isso juntos. Mas, por dentro, eu sentia que o caminho seria mais difícil do que eu imaginava. Naquela mesma semana, Carlos começou a nos ameaçar diretamente. Telefonemas anônimos, mensagens intimidatórias, e até um carro estranho que rondava nossa casa. Eu comecei a dormir com o olho aberto, preocupado com a segurança da minha família. Precisamos pensar em mudar de cidade, sugeri a Ana numa noite. Pelo menos até isso tudo se acalmar. Ela concordou, mesmo sabendo que seria um sacrifício. A ideia de deixar nossa casa, nosso bairro, os amigos dos filhos, tudo o que construímos, era dolorosa. Mas a segurança deles vinha em primeiro lugar. No meio dessa tempestade, nossos filhos começaram a sentir a tensão. A Clara, que antes era alegre e extrovertida, começou a ficar mais calada e nervosa. O Pedro tinha pesadelos frequentes. Uma noite,
Clara me acordou chorando, dizendo: Papai, eu tenho medo que o homem mau volte e leve a mamãe embora. Eu a abracei forte, tentando passar segurança, mas não conseguia esconder meu próprio medo. Ver Ana lutar contra tudo aquilo, tentando manter a família unida, me fez perceber o quanto o amor pode ser uma força poderosa, mesmo nas piores situações. Mas também percebi que não era suficiente só amar. Era preciso agir, ser forte, e enfrentar o monstro que ameaçava nossa paz. E assim, naquela escuridão, nossa luta real começava. Depois de toda aquela confissão, parecia que o mundo ao meu redor tinha desmoronado, e eu estava preso no meio dos escombros, tentando juntar os pedaços. Ana e eu começamos a reorganizar nossas vidas, mas a sensação de insegurança não nos largava. Decidimos nos mudar temporariamente para a casa dos meus pais, numa cidade vizinha, esperando que a distância desse um respiro para todos nós. Mas a verdade é que, mesmo longe, as ameaças continuavam. Recebíamos mensagens anônimas, telefonemas de voz distorcida, até cartas com avisos para não se meter. Cada novo aviso era como uma facada no peito. Eu me sentia cada vez mais sufocado, e a pressão que eu sentia para proteger minha família parecia uma bola de ferro amarrada aos meus pés. No trabalho, minha cabeça não estava lá. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava, com medo que fosse mais uma ameaça. Minha produtividade despencou, e as cobranças começaram a chegar. Meus colegas percebiam meu estado, mas eu não conseguia dividir o que estava acontecendo. Não queria expor Ana, nem nossa família. O medo da exposição me fazia querer calar tudo dentro de mim. A Ana, por outro lado, estava visivelmente abatida. Aquela mulher forte, que sempre segurava a barra para todo mundo, estava se esvaindo diante dos meus olhos. A ansiedade e o medo faziam com que ela tivesse crises de choro, insônia e, às vezes, se trancasse no quarto por horas, sem querer falar com ninguém. Foi uma noite, já quase na virada do terceiro mês longe da nossa casa, que eu sentei ao lado dela no sofá, segurando suas mãos trêmulas, e falei: Ana, precisamos buscar ajuda profissional. Não dá para a gente enfrentar isso sozinho. Ela assentiu, os olhos inchados de tanto chorar. Marcamos consulta com um psicólogo especializado em trauma. As sessões foram dolorosas para ela. E para mim também, que assistia a tudo de perto. Naquelas conversas, Ana foi desenterrando feridas profundas, muitas que nem sabia que carregava. Eu tentava me manter forte, mas não era fácil. Muitas noites eu chorava sozinho, sentindo um misto de raiva, tristeza e impotência. Eu queria gritar, denunciar, fazer justiça com as próprias mãos. Mas sabia que não podia. A responsabilidade era muito grande, e a segurança da minha família vinha antes de tudo. Numa tarde, Ana me surpreendeu com uma conversa difícil. Marcos, eu preciso que você saiba. Eu te amo, mas não quero que essa história destrua a gente. Eu tenho medo do que vem por aí, e não sei até quando vou aguentar. Eu abracei ela, tentando passar força. A gente vai passar por isso, juntos. Vai doer, mas não vamos deixar que isso nos quebre. Enquanto isso, os meninos tentavam entender aquela nova realidade. A Clara, com seus 6 anos, fazia perguntas inocentes que me partiam o coração. Papai, por que a mamãe tá triste? Ela perguntou numa noite, deitada ao meu lado. Eu não sabia como explicar o medo, a violência, o assédio. Então, tentei uma resposta simples, que ela pudesse entender. A mamãe está passando por um momento difícil, mas a gente vai cuidar dela com muito amor. O Pedro, menor, se agarrava a mim para dormir. E eu sentia que ele também sentia que algo estava errado, mesmo sem entender. No meio desse turbilhão, Ana começou a ganhar forças para agir. Com o apoio da advogada, decidimos denunciar o gerente Carlos formalmente, levar o caso à polícia e buscar uma medida protetiva. A burocracia foi um choque. Processos longos, reuniões estressantes, depoimentos que reabriram feridas. Em uma dessas audiências, lembro do olhar dela. Uma mistura de medo, determinação e esperança. Saímos dali exaustos, mas com a sensação de estar fazendo o que era certo. Só que a batalha estava longe de terminar. Carlos tentou nos intimidar pessoalmente numa tentativa desesperada de calar Ana. Uma noite, ele apareceu em frente à casa dos meus pais, berrando ameaças. Foi o momento em que percebi que a segurança da minha família estava em risco real. Chamei a polícia, mas sabíamos que não era só isso que nos protegeria. Decidimos, então, mudar de cidade de vez.
Foi uma decisão difícil. Abandonar a casa onde criamos nossos filhos, nossos amigos, nossa rotina. Mas não havia outra saída. Na nova cidade, tentamos recomeçar. A adaptação foi lenta. As crianças sentiam falta da escola antiga, dos amigos. Eu batalhava para conseguir um emprego novo, enquanto Ana tentava se reconstruir emocionalmente. Um dia, sentados na sala, ela olhou para mim e disse: "Eu sei que a gente está longe de estar curados, mas cada dia que passa eu sinto que estamos mais perto de conseguir nossa paz." Eu a abracei forte, sentindo que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Essa fase da nossa vida foi marcada por muita dor, insegurança e mudanças. Mas também por aprendizado, por descobrir forças que eu nem imaginava que tinha, e pela certeza de que o amor, quando verdadeiro, resiste mesmo às maiores tempestades. Os meses passaram, e aos poucos eu percebi que aquela tempestade, que parecia interminável, começava a dar espaço para algo diferente. Não a calmaria completa, mas uma nova maneira de viver. A Ana e eu continuávamos enfrentando desafios, claro, mas já não estávamos mais sozinhos naquela luta. A mudança de cidade foi dolorosa, mas necessária. Abrir mão da casa onde criamos nossos filhos, dos amigos, da rotina, tudo isso nos custou lágrimas e noites insones, mas também nos deu uma chance de recomeçar. Lembro de uma noite em que, depois de colocar as crianças para dormir, sentamos na varanda da nossa nova casa. A brisa fresca da noite parecia trazer um alívio que não sentíamos há muito tempo. Eu olhei para Ana e vi, pela primeira vez em meses, um brilho diferente no olhar dela, um brilho de esperança. "Sabe, Marcos", ela falou, com a voz suave, "eu ainda tenho medo. Às vezes, sinto como se aquela sombra do passado fosse me alcançar de novo. Mas também sinto que somos mais fortes do que antes." Eu segurei a mão dela e respondi: "E vamos continuar assim. Um dia de cada vez, juntos." A gente começou a ir a terapias de casal, e isso nos ajudou a reconstruir o que parecia quebrado. Conversar abertamente sobre nossos medos, dúvidas e sonhos nos aproximou novamente. A Ana voltou a trabalhar, mas dessa vez em um emprego onde se sentia valorizada e segura. Eu também consegui um novo emprego, e a rotina, aos poucos, foi voltando ao normal. Claro, nem tudo foi fácil. A cicatriz daquela época ainda dói às vezes. É impossível esquecer o medo, a insegurança, a sensação de que nosso lar foi invadido. Mas o que antes era uma ferida aberta, agora virou uma marca de superação. Aprendi que nem tudo na vida pode ser controlado, mas podemos escolher como reagir ao que nos acontece. Minha relação com os filhos também se transformou. Falei com eles, na medida do possível, sobre o que tinha acontecido, com palavras simples, adequadas à idade. Expliquei que às vezes a vida traz desafios, mas que a gente pode enfrentar tudo com amor e coragem. Clara, que antes tinha medo, voltou a sorrir com mais frequência, e Pedro dormia tranquilo sem pesadelos. Nos reuníamos mais em família, valorizando cada momento juntos. Eu nunca pensei que depois de tanta dor pudesse valorizar tanto o simples ato de estar ao lado das pessoas que amo. Essa experiência também me fez mudar como pessoa. Antes, eu era mais fechado, evitava falar sobre sentimentos e problemas. Agora, entendo que ser vulnerável é uma força, e que dividir a dor é o primeiro passo para curar feridas. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo que passamos não nos destruiu. Pelo contrário, nos fortaleceu. A verdade, mesmo que dura, nos libertou. O segredo que Ana carregava sozinha quase nos afastou, mas o amor foi maior. Eu sei que nem todas as histórias têm finais felizes, mas a nossa é uma prova de que, mesmo nas piores tempestades, dá para encontrar uma luz. Basta acreditar, lutar e, acima de tudo, estar junto. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Procure ajuda, fale com quem confia, não deixe que o medo te paralise. A vida é frágil, e a gente precisa cuidar dela com carinho. Essa história ficou marcada em mim como um divisor de águas. Ela me ensinou sobre coragem, perdão e esperança. E, no fim, isso é o que nos mantém vivos.